Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora, uma plataforma de conteúdo associada ao site F1 Mania. Eu sou Alexander Grunwald, estou aqui de quarentena, mas sempre em contato, mesmo que virtualmente, aí com os parceiros desse bate-papo, os também jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli. Esse é o nosso 7º episódio e, como não tem corrida acontecendo, vamos falar hoje sobre os brasileiros que estão ligados às equipes de Fórmula 1. Além de 2 pilotos de testes, Pietro Fittipaldi na Haas e Sérgio Sete Câmara na Red Bull, temos 5 brasileiros nas academias de jovens talentos. Nós vamos começar falando sobre quem está mais perto do sonho. Leonardo Masson. Pietro Fittipaldi renovou nessa semana com a equipe Haas e agora passa também a ser reserva na equipe. Uma ótima notícia pra gente. Fala Felipe, olá você que está acompanhando a gente. Pois é, o Pietro renovou com a Haas, renovou e ganhou uma promoção, né? Ele deixa de ser piloto de desenvolvimento e passa a ser piloto reserva de testes da equipe. É uma condição boa, né? Por conta dele passar a ter a possibilidade de disputar grandes prêmios, caso algo aconteça com os pilotos titulares. Para lembrar, ele ganhou a superlicença no começo do ano e agora está habilitado para poder disputar corridas de Fórmula 1. Então é uma notícia positiva. É isso aí, no momento inclusive que a gente vê a Fórmula 1 passando por muitas transformações, regulamento, né? Um regulamento que entraria em vigor em 2021, acabou sendo passado para 2022, justamente por conta dessa questão das paralisações dos campeonatos, mas é um momento importante para a Fórmula 1. E agora são 2 brasileiros com superlicença, nessa função também de piloto de teste e piloto reserva. Além do Pietro na Haas, temos o Sérgio Sete Câmara no grupo Red Bull. Felipe Giacomelli. Serginho está numa situação bacana, porque são 2 equipes, são 2 possíveis portas para ele entrar. Oi, Grum, oi, Léo. Oi, você que está nos ouvindo de casa. O Sérgio tem uma situação um pouco mais tranquila, justamente pelo número de vagas que tem da Red Bull, né? Tem a equipe principal, 2 vagas lá, embora uma vai ser do Verstappen pelo tempo que ele quiser, e outras 2 vagas na AlphaTauri, né? O novo nome da Toro Rosso. A questão é que os pilotos da Toro Rosso, há algum tempo, a gente já sabe que dali não vai dar em nada, né? O Pierre Gasly e o Danny Kvyat. Então é uma vantagem do Sérgio Sete Câmara já ter a superlicença, ele tá dentro da asa, assim, da Red Bull para disputar a Super Fórmula, fazer um bom ano e quem sabe no ano que vem, ou nesse ano, não sei quando que as corridas vão recomeçar, ter uma chance de ser realmente titular da Fórmula 1. Isso aí, além de discutirmos aqui o momento de carreira do Sérgio e do Pietro, vamos ainda ouvir 3 brasileiros ligados a academias de equipe sobre a relação deles com esses times: Enzo Fittipaldi e Jean-Luc Recoff da Ferrari e o Caio Collet da Renault. Chega mais porque a partir de agora vamos acelerar mundo afora. Começamos pelos Estados Unidos com um anúncio fresquinho que veio da Carolina do Norte, sede da equipe Haas. Pietro Fittipaldi renovou seu vínculo com a equipe e agora, além de piloto de testes e desenvolvimento, é também o reserva imediato de Romain Grosjean e Kevin Magnussen. Claro, assim que os 2 puderem voltar a competir, já que a Fórmula 1 está com suas atividades paralisadas devido à pandemia do coronavírus. Só para fazer um retrospecto rápido, o Pietro morava nos Estados Unidos, ele cresceu lá nos Estados Unidos e disputou ainda no começo da adolescência divisões regionais da NASCAR e se mudou para a Europa em 2013 para disputar categorias de base da Fórmula 1, incentivado pelo seu avô, o Emerson Fittipaldi. Daí ele foi campeão da Fórmula Renault inglesa em 2014, ganhou o MRF Challenge em 2016, que é um torneio intertemporada, e também foi campeão da Fórmula V8, a antiga World Series, em 2017. E isso deu a ele também boa parte desses pontos, né, rumo à superlicença. Depois ele também disputou provas de outras categorias, chegou até a correr na Indy, correu algum DTM, mas conseguiu os pontos que faltavam para a superlicença ao ficar em 5º na Fórmula 3 asiática no começo de 2020. Felipe, em termos práticos, o que significa esse novo patamar do Pietro dentro da equipe?
Dá para a gente efetivamente sonhar com um titular, um brasileiro titular na Fórmula 1 em breve? Porque essa dupla da Haas está balançando já tem algum tempo. Bruno, você já assistiu aquele Drive to Survive no Netflix? Opa, todos nós, no Netflix, todos nós. É pedida para os fãs, inclusive nesses tempos de quarentena. A Haas, acho que ela esperava chegar como os grandes rockstars da Fórmula 1, pelo menos após aquele começo bom, né, de temporada, acho que 2018. Mas, na verdade, eles são aquele wankers, né, que eles falam com os em inglês americano. Rockstars ou palhaços, né? Isso. Idiotas. Não tem dado muito certo, não, pro time. Mas eles têm uma abordagem que é manter a dupla, o Grosjean e o Magnussen, por muito tempo. E continuidade é sempre importante no automobilismo. Mas aí tem a questão, se eles quiserem mudar, quem que eles vão colocar no lugar? Normalmente, nessas horas, a gente olha pra Fórmula 2 e começa a buscar quem que são os jovens pilotos que estão lá. Mas olha como é o grid da Fórmula 2 nesse ano. São 5 pilotos da academia da Ferrari, tem um que é da Renault, Lundgaard, tem 2 da Red Bull, tem um da Williams. Tem 2 da Williams, Só perdão. aí você já falou metade do grid. Não, muito mais. Eu acho que o grid são 22, eu falei 11 pelo menos. Não, é isso aí. E o Tic-Tun e o Aitken da Williams. Então, a hora que a Haas for olhar e querer contratar alguém dali, de repente é o que sobrou. O que sobrou não necessariamente seja ruim, mas é melhor também ter apostado no desenvolvimento de um piloto, como é o caso do Pietro Fittipaldi, e aí ele pode ser assim uma opção real para a equipe. Aí, claro, vai depender das avaliações que a Haas fizer dele, mas é uma chance real mesmo de a equipe querendo trocar Grosjean e Magnussen dele receber essa nova chance. E tendo a superlicença na mão é uma coisa interessante também, porque você pode mexer um pouco no planejamento, né? Uma coisa é você ter um piloto que você tá com ele disponível para teste, disponível para simulador. A outra coisa é você saber que esse piloto está disponível efetivamente para andar. Se você precisar colocar ele para disputar uma corrida ou para disputar um treino livre, alguma coisa assim, é outro parâmetro, já vira outra coisa. Isso é muito interessante realmente para o Pietro. Ele está numa situação, numa boa posição. E devido a essa boa posição, ele inclusive abriu mão de disputar a Super Fórmula. Ô Léo, essa impressão que eu tenho, eu imagino que seja que você tem também. Você estava naquela coletiva que o Gunther Steiner deu no GP do Brasil de 2018, quando ele anunciou o Pietro como piloto de desenvolvimento. Você lembra bem a ênfase que o Gunther Steiner deu quando ele falou que ele não contratou um sobrenome, ele contratou um piloto. Ali a gente percebeu ali no ar, a gente até se olhou na ocasião, a gente percebeu no ar assim, que o Pietro é bem visto pelo Gunther Steiner, ele tem um quê de queridinho dentro da equipe. Ele tá numa boa posição, eu imagino. Você também tem essa sensação? Eu tenho a mesmíssima sensação, viu, Bruno? A gente tava naquela coletiva, ficou claro que ele olha para o Pietro com mais carinho, digamos assim, né? De fato, não foi só por conta do sobrenome, e isso pode ser provado pelo que aconteceu depois. Ele participou de testes de novato, agora conseguiu subir para piloto reserva também. Então a Haas realmente está preparando ele para, quem sabe no futuro ele vai assumir uma titularidade. O fato dele não participar da Super Fórmula também dá a impressão disso, né? Passa a impressão que a Haas entende que ele é um piloto já pronto para disputar GPs. Então, por isso, ela quer o Pietro mais próximo da equipe, né? Sim, é mais jogo tê-lo próximo, é mais jogo tê-lo dentro do time, desenvolvimento, enfim. É mais fácil para eles, eu entendi nesse momento, dele sair da Super Fórmula. Em vez de ter um piloto em atividade correndo no campeonato, é ter o piloto trabalhando junto ao time, né? Isso é uma coisa interessante, também é um viés muito interessante. E você ressaltou aí que o Pietro teve muitas oportunidades de andar, realmente. A gente viu que todas as vezes que teve alguma atividade de teste, o Pietro foi convocado. Pré-temporada, as 2 vezes de teste de novatos, teste fim de ano em Abu Dhabi. Então, assim, ele só não andou nesse começo de 2020 porque ele estava focado na Fórmula 3 asiática para conseguir a sua superlicença, mas fora isso, ele andou em todas as oportunidades em que a Haas colocou o carro na pista para testar. Não, pois é, todas as chances que a Haas teve de colocar carro, escalou o Pietro, né? Exceção justamente do período em que ele estava disputando a Fórmula 3 asiática, que era uma disputa necessária para ele. Ele precisava desses pontos para completar os 40 pontos da superlicença. Então, né, era importante. E um outro ponto também, não sei se vocês concordam, o fato dele ter a superlicença e subir para a reserva pressiona os 2 titulares também. Eu sentia o Grosjean e o Magnussen até um pouco cômodos na posição de titular, justamente por conta da Haas não ter ninguém, né? Não ter uma reserva com a superlicença. Agora não, eles vão ter que se mexer. E o Léo, também a gente precisa lembrar que a Haas tem outro piloto reserva, o Louis Deletraz, mas o foco dele, assim, é muito, muito, muito diferente do Pietro. Para você ter ideia, ele vai correr a Fórmula 2 esse ano,
Então, nos fins de semana em que as duas categorias estão competindo, né, a Fórmula 1 e a Fórmula 2, ele não vai estar disponível 100% para a Haas. Ele vai correr em Le Mans. Estava marcado, na verdade, para Le Mans. Não sei se agora pelo choque, se já vai haver choques de data por causa de toda essa paralisação do automobilismo dos novos calendários. Ele também fechou para andar de GT. Então parece que a Fórmula 1 é o plano B dele. Eu dizendo plano B, não que não seja o foco principal, mas já caiu um pouco a real de que não vai rolar. Então ele está seguindo um caminho diferente para a carreira, mas deixando a porta aberta para a Fórmula 1 que vai que acontece alguma coisa. E o Pietro não. O Pietro, o foco dele nesse momento é a Fórmula 1 com a Haas, ainda com o piloto reserva, mas é claro com a expectativa dele próprio de ser titular em algum momento. Eu ia falar até isso, que o Deletraz já está com um plano B para a carreira, mas você se antecipou aí, falou inclusive que, na tua visão, a Fórmula 1 é o plano B da carreira dele. Aquela coisa, se tudo der certo, vai, mas ele já está meio que pensando em outra coisa. Então, o que abre, de fato, essa opção do Deletraz, abre ainda mais o caminho para o Pietro dentro da Haas. Com certeza. Se você tem uma outra pessoa no mesmo cargo que você, vocês disputam uma promoção, mas outra pessoa já tá olhando, tipo, mas se não rolar pra mim, eu vou pra outro lugar, é meio que natural que você assuma a função de favorito, né, pra promoção. É um pouco que o Pietro tem. Vai depender, claro, do que ele mostrar pra equipe a partir de agora, e também do que já vem mostrando no trabalho que ele fez como piloto de testes nos últimos anos. Nada tá garantido que ele vai ser um dia titular. A gente torce por isso, mas tem que ver também o que a Haas vai querer. Mas na disputa com o Deletraz, que ele tá em vantagem, ele tá sim. Isso aí, bom, e a gente torce para que tudo se resolva logo, né, e não só essa coisa do desenvolvimento do Pietro como piloto reserva, mas a gente torce para que a Fórmula 1 possa efetivamente disputar pelo menos parte da temporada 2020 e que o Pietro possa aí participar das atividades, de repente os treinos livres, testes e se firmar na Fórmula 1. Dos Estados Unidos, seguimos para o Japão. O Japão é um dos poucos países em que temos carro na pista. Não é corrida, é teste coletivo, mas o pessoal andou nessa semana que passou na Super Fórmula. Foram alguns dias de atividades em Fuji e uma das novidades foi a presença do Sérgio Sete Câmara na categoria. O brasileiro, que tem a superlicença, está ligado ao grupo Red Bull, passou a integrar a equipe BMAX e vai disputar o principal torneio de monopostos da Ásia em 2020. Amigos, um novo momento do Serginho, uma renovação nesse processo rumo à Fórmula 1. Ele que passou 3 temporadas na Fórmula 2, conquistou os pontos que precisava para garantir a superlicença na Fórmula 2, chegou a testar na Indy e depois de ser anunciado como piloto reserva do grupo Red Bull, das equipes Red Bull Racing e AlphaTauri, ele agora é anunciado também na Super Fórmula. Lembrando que a Super Fórmula é um campeonato japonês e a Honda hoje em dia é parceira do grupo Red Bull nas duas equipes na Fórmula 1, então também faz muito sentido ele estar no Japão nesse momento da carreira. Mas, Felipe, o que dá pra gente esperar desse 2020 do Serginho? É uma guinada de carreira de qualquer forma. Olha, Grum, é sim, a Super Fórmula é um campeonato dificílimo. Primeiro que tem toda a questão cultural, a questão do idioma. Se um piloto, por exemplo, sair do Brasil, ele vai correr na Europa, ele tem que aprender a língua inglesa e, de repente, a língua do país em que ele está indo correr, né? O Sérgio Sete Câmara, durante muito tempo, ele correu em campeonatos europeus, mas por equipes alemãs, né? Então ele teria que aprender um pouco do alemão, mas no Japão você tem que começar do japonês e nem a forma das letras, né? É parecido com a nossa. Então é uma dificuldade maior para você começar esse aprendizado e adaptação local. Ele foi anunciado muito tarde, a gente está falando de praticamente 2 semanas antes da abertura da pré-temporada, ele confirmou que vai correr por lá. Então, e além disso, os pilotos correndo no Super Fórmula são veteranos. A gente tem esse Fórmula 1, Kamui Kobayashi, o Kazuki Nakajima. Você tem pilotos também veteraníssimos na categoria. Lembra o Naoki Yamamoto, que participou do treino livre do GP do Japão? Então, ele é um dos ídolos lá da Super Fórmula, bicampeão. Não é uma tarefa fácil para ele. Por outro lado, é o carro que mais se assemelha a um Fórmula 1, tirando o Fórmula 1, né? É uma espécie de intermediário entre a Fórmula 2 e a Fórmula 1, né? É como se fosse esse papel da Fórmula Indy, que a Fórmula Indy tem nos Estados Unidos, no Japão, só que um carro mais tecnológico, um carro mais desenvolvido, né? Sim, essa comparação é boa. A Indy tem um caminho um pouco diferente, né? Que é o correr pelos ovais, então acho que isso não chama tanta atenção das equipes de Fórmula 1 de olhar para lá.
O Japão, por outro lado, você tem, como eu falei, ex-pilotos de Fórmula 1, você tem investimentos pesados das marcas, da Honda, da Toyota, e o calendário é muito curtinho, são 7 etapas, então esse é um campeonato que vai sofrer muito pouco pela paralisação global, né, das corridas. Quer dizer, a gente não sabe, porque de repente a pandemia pode piorar muito nos próximos meses, torcemos para que não, claro, mas esse é um que a gente espera que volte a correr logo. Eles anunciaram essa semana que a pré-temporada está cancelada e as primeiras 2 rodadas também não vão acontecer, mas a expectativa é voltar no fim de junho e parece bem realista, assim, esse prazo. Sim, parece. A gente tem visto aí, tem acompanhado o que o Serginho está postando em redes sociais e, inclusive, o tom dele me pareceu muito bacana, assim, a gente vê o que ele está falando em rede social, no Facebook, no Instagram dele, ele tem dado depoimentos, é legal você que está nos ouvindo acompanhar, e o tom dele está muito sereno, isso está muito legal a gente perceber, e traz um pouco também da maturidade do piloto, e não só da maturidade do piloto, que apesar de ser muito jovem, ter 22 anos de idade, ele é um piloto que agora ele percebe a carreira dele de outra forma, porque ele sabe que ele tem a superlicença. E até perguntar a você, Léo, na cabeça do piloto isso deve fazer muita diferença na hora de encarar um campeonato novo, um desafio novo, né? Porque é uma pressão a menos. E você já está ligado a uma academia de uma equipe de Fórmula 1, no caso dele nem é uma academia, né? No caso dele ele já tem um contrato como piloto reserva. Então, assim, isso dá outro horizonte, né? Isso traz uma tranquilidade muito maior para você trabalhar. Cabeça a menos que ele vai ter, né? O mais difícil que era conseguir a superlicença, ele conseguiu. Então, estando ligado a uma equipe de Fórmula 1, e é uma equipe forte, né? A Red Bull é uma das principais equipes da Fórmula 1 já há alguns anos, é uma tranquilidade que ele tem. Sobre a participação da Super Fórmula 1, outra coisa positiva dele correr lá no Japão é o formato dos finais de semana, que é muito parecido com o da Fórmula 1, né? Também são 3 treinos livres, classificação com Q1, Q2, Q3. A única diferença é que lá eles ainda têm a figura do warm-up, que na Fórmula 1 já não existe há algum tempo. Então, vai ser uma experiência muito positiva para ele mesmo. Tanto na questão de ser um campeonato forte, como o Felipe falou, com ex-pilotos de Fórmula 1, com pilotos tradicionais lá, correndo em pistas que recebem ou receberam a Fórmula 1 em anos anteriores, né? Como também na questão de formato do campeonato mesmo, né? Se ele chegar na Fórmula 1 em algum momento, tomara que chegue, ele já vai estar mais acostumado com o que ele vai enfrentar por lá também. E é legal porque a gente viu outros pilotos fazendo esse caminho recentemente. O Stoffel Vandoorne andou na GP2 e depois foi para a Super Fórmula. O Pierre Gasly também, né? Sim, o Pierre Gasly também, exatamente. Então, assim, é um aprendizado a mais, né? É um passo a mais. Então é bacana porque o Sérgio aí vai competir com outros pilotos por vagas, né? Mas outros pilotos que vão ter esse passo aí da Fórmula 2, então ele vai ter um passo a mais, ele vai ter um aprendizado técnico a mais, e além disso que o Felipe também mencionou, do aprendizado cultural, que isso é muito maior, isso é uma coisa que você leva para a vida, realmente é muito bacana ver que o Serginho vai encontrar uma cultura nova, vai ser muito positivo tudo isso para ele, vai ser muito bom para a cabeça dele. Então, Serginho, você que acompanha nosso podcast, a gente sabe que você nos acompanha aí, fique à vontade no próximo episódio, se você quiser contar tudo que está rolando aí dos testes da Fórmula 2, das suas impressões sobre o carro, sobre a cultura, vai ser muito interessante a gente ouvir a sua visão sobre tudo isso, então fique à vontade, portas abertas para você. Bom, automobilismo e o mundo todo em quarentena, vamos contribuir aí para que tudo se resolva logo, né? Cada um fazendo a sua parte para que essa pandemia não se espalhe ainda mais e para que a gente tenha corridas e que nessas corridas a gente possa torcer pelos pilotos brasileiros, como é o caso do Sérgio Sete Câmara na Super Fórmula e outros brasileiros que competem mundo afora. A nossa viagem continua agora rumo à Europa. Vamos dar um giro pela Europa para falar sobre os brasileiros que estão ligados às academias das equipes de Fórmula 1. Além do Serginho na Red Bull e do Pietro na Haas, que já estão efetivamente ligados ao trabalho com os times de Fórmula 1, já são aí pilotos reserva, existem 5 brasileiros que estão relacionados às estruturas de times de Fórmula 1. São eles: Enzo Fittipaldi, piloto da academia da Ferrari, que está na Fórmula 3 Internacional.
Igor Fraga, piloto da academia da Red Bull, também na Fórmula 3 Internacional. Essa Fórmula 3 é a que faz os finais de semana preliminares da Fórmula 1 junto com a Fórmula 2. Já na Fórmula 3 regional europeia, a gente tem o Gianluca Petekoff, que é piloto também da academia Ferrari, assim como Enzo Fittipaldi. Na Fórmula Renault, o Caio Collet, fazendo sua segunda temporada na Fórmula Renault, ele que é, evidentemente, piloto da academia da Renault. E o Miguel Costa, que é um piloto de kart, que está na academia da Alfa Romeo Sauber, ele tem só 10 anos de idade, é o mais jovem brasileiro a integrar uma academia de uma equipe de Fórmula 1. No episódio anterior, nós conversamos bastante com o Igor Fraga. Você que não acompanhou, vai lá, busca nos nossos arquivos aí. O Igor deu uma entrevista super completa, super esclarecedora, falou sobre o convite do Helmut Marko, como aconteceu, o telefonema que ele recebeu, como tudo se desenrolou aí para ele ingressar na academia da Red Bull, o quanto a Toyota Racing Series, esse título dele no começo do ano, foi importante para ele dar esse passo, para ele conseguir integrar esse time no Red Bull Junior Team. Então, vamos ouvir os demais brasileiros que estão inscritos em campeonatos de Fórmula e que são ligados aos programas de jovens talentos. Eu começo perguntando aí para os três, né, como é estar ligado a uma academia de equipe de Fórmula 1, que tipo de estrutura você tem, o quanto isso conta como diferencial para um piloto. Eu começo por você, Enzo Fittipaldi. Fazendo parte da academia da Ferrari é uma grande honra para mim. Eu estou morando em Maranello, eu faço treino de simulador, treino físico, treino mental, de segunda a sexta, então é uma agenda bem ocupada. A academia da Ferrari estão me apoiando dentro e fora das pistas, então eu tenho todos os treinos. Quando eu chego em casa, aqui em Maranello, eu vou na fatoria, vou fazer meus treinos, vou me preparar para as próximas corridas, e daí fora das pistas, quando eu tenho um fim de semana de corrida, vem um engenheiro da academia da Ferrari para apoiar o piloto e também dar uma força no time. Então eu acho que isso está me ajudando muito. Eu estou melhorando cada dia como piloto e como pessoa, até se é menos de 1%, mas isso é a minha meta, continuar melhorando cada dia, que isso é bem importante. Então isso para mim é uma grande oportunidade e eu estou fazendo o máximo possível. E isso aí. Boa! De piloto da Ferrari para piloto da Ferrari, eu já passo a bola para o Gianluca Petekoff, também da academia da Ferrari. O que significa uma parceria como essa, Jean? Hoje em dia, fazer parte de uma academia de uma equipe de Fórmula 1, principalmente sendo a Ferrari, que é uma das marcas mais tradicionais e históricas do automobilismo, além de um grande orgulho, uma grande honra, é muito importante. É diferente você chegar na cara de uma equipe de ponta das categorias de base e também na porta de entrada da Fórmula 1, digamos, sozinho, e chegar apoiado por uma equipe. Você consegue as melhores oportunidades, as melhores vagas, tendo esse suporte por trás, e também o fato de, desde 2015, eu ter o grande suporte da Shell Racing por trás disso, e não coincidentemente, mas uma oportunidade das duas serem grandes parceiras históricas do automobilismo na Fórmula 1 e em outras categorias, isso deixa tudo mais especial e me coloca numa posição excelente para o futuro. Legal, um trabalho super completo. Vamos ouvir também agora o Caio Collet, que é ligado à academia da Renault. Tudo bem, Caio? Fala, pessoal do Mundo Afora, tudo bem? Então, acho que tá ligado a uma academia de uma equipe de Fórmula 1. É uma oportunidade muito boa na minha carreira e que eu sou muito grato por isso. E a nossa estrutura, eles dão um suporte total, tanto financeiro como fora da pista, que eu acho que é o que mais conta. Eles nos ajudam a desenvolver bastante como pilotos fora da pista. Eu acho que isso é um dos principais diferenciais. A gente está lá dentro da equipe de Fórmula 1, dentro da fábrica, vendo como as coisas funcionam, vendo o que eles fazem, como eles trabalham, qual o jeito que eles falam. Então acho que isso numa carreira de um jovem piloto ajuda bastante, e você já consegue se antecipar e também prever um pouco das coisas que vão acontecer e o que te espera pela frente. Eu acho que fora isso também eles suportam dentro da pista, com apoio financeiro,
e também com todo um trabalho de coach ou de personagens dentro da pista durante o fim de semana de corrida, tudo para você desempenhar da melhor maneira possível. Bacana ouvir os nossos pilotos, é realmente um trabalho muito completo deles, né, Léo? A gente vê que existe um extra-pista muito forte, e isso hoje em dia faz muita diferença na carreira de um piloto. Essas academias que as equipes de Fórmula 1 montam, elas pensam em rigorosamente tudo, né? O piloto realmente tem só a preocupação de, né, aprender, né, se evoluir como piloto e andar com o carro na pista. É importante, no caso dos dois pilotos da Ferrari, eles moram em Maranello, né? Então eles têm estrutura completa. No caso do Gianluca, ainda vale lembrar o seguinte, ele há alguns anos é apoiado pela Shell aqui no Brasil, né? Então ele chegou ao automobilismo europeu graças também ao trabalho desenvolvido pela Shell, que atua em algumas categorias aqui, especialmente a Stock Car, mas também apoia kartistas, tem pilotos de Fórmula, e o Gianluca está nesse projeto praticamente desde o começo. Verdade, desde que ele tinha 12 anos de idade, piloto de kart. Eu lembro que a gente conheceu ele menininho ainda, né? E ele... É que de tudo. E ele já representando bastante a marca, já falando bem para a câmera, ele é um piloto muito preparado também. E, Felipe, você acha que essa coisa de você estar numa academia de equipe de Fórmula 1 é meio sine qua non para você entrar na Fórmula 1 hoje? É muito mais difícil hoje um piloto independente chegar lá, né? Bruno, a gente falou aqui mais cedo do como é o grid da Fórmula 2, e metade do grid da Fórmula 2 é formado por pilotos que têm apoio de equipes de Fórmula 1. Então, se a gente vê pelo outro lado, os pilotos que não têm esse apoio, eles vão estar disputando as outras vagas, que de repente são equipes que não são tão competitivas assim. Então, concordo muito com você, é importante sim estar dentro dessas estruturas das equipes, e vendo também o lado de quem subiu para a Fórmula 1, olha só, pegando de 2019 para cá, Lando Norris apoiado pela McLaren, o George Russell pela Mercedes, o Alex Albon, né, que teve as idas e vindas da Red Bull, aí o Giovinazzi, né, da academia da Ferrari, e a única exceção foi o Nicolas Latifi, agora que subiu para a Williams, mas o pai dele é muito, muito rico, então foi a exceção da exceção mesmo. Precisa estar nessas equipes, nesses programas das equipes, melhor dizendo. Ou ter um pai que compra a sua equipe, né? O que foi o caso também do Lance Stroll, né? Que quis brincar, botou o filho na Williams e falou assim, não tá muito legal, eu vou comprar aquela equipe ali. Aí comprou, temos hoje a Racing Point, ele inclusive virou acionista da Aston Martin, e a Aston Martin vai passar a batizar a equipe Racing Point, então é outro nível de brincadeira, né? É um banco imobiliário de gente grande isso aí. Curiosamente, 2 canadenses, né, gente? Sim, 2 canadenses, e reza a lenda que o Latifi ainda é mais rico que o Stroll. Confere, Felipe? Confere. O Latifi, ele fez, o pai, né, no caso acho que é Michael, se não me engano, o nome dele, ele é dono de uma empresa de alimentação, o Stroll da área de moda, o Lawrence. Então ele fez, né, você imagina o quanto se gasta por alimentação, você consegue expandir muito mais rápido também no número de produtos, ele fez muito, muito mais dinheiro. E só um adendo, o Lance Stroll, o filho, ele foi da academia da Ferrari, né, ele foi, acho que tinha 10, 11 anos quando foi pescado pela Ferrari, mas o motivo na época que se dava era por causa da coleção de carros Ferrari do pai, e o que facilitou ali, falar, meu filho tá começando a correr, ele tem talento, e talento a gente pode falar que o Stroll tem, talvez a gente possa questionar se não é se é talento de Fórmula 1 ou não, né, mas ele não é um piloto ruim, que a gente já viu na Fórmula 1 pilotos muito, muito piores que ele. Verdade, ele chegou com mérito também, ele ganhou categorias de base, também não é só o dinheiro, né? É bom a gente falar isso. Sim, acho que essa discussão a gente sempre vai ter. Ele chegou pelo pai tá pagando, ou será que se o pai dele não fosse tão rico, ele estaria em outra categoria? Mas que ele teve um currículo vencedor, como outros pilotos também tiveram, e esses pilotos não tiveram oportunidade na Fórmula 1, isso é verdade. Você pega o grid da Fórmula E, tá cheio desses exemplos, como o Sam Bird. Sam Bird nunca teve oportunidade na Fórmula 1. Se a gente colocar Sam Bird contra Lance Stroll, quem será que iria melhor? Fica aí, talvez, uma dica para as equipes de Fórmula 1 verem no futuro. É verdade. E você mencionou o lance da academia da Ferrari, isso é bem curioso, porque na época eu lembro que o Lance Stroll, ele tinha 10 para 12 anos de idade, e ele aparecia em fotos lá com o Fernando Alonso e o Felipe Massa, que eram os titulares, e a Ferrari meio que criou a sua academia também por conta disso. Para não ficar aquela coisa de, beleza, aceitamos o seu filho porque você é dono de 40 Ferraris, e esse é o número real, a coleção do Lawrence Stroll é por aí, a gente vai criar uma academia. Foi uma coisa meio assim. E aí eles colocaram o Júlio Bianchi, que já era piloto lá do Nicola Todd, que já estava ligado à equipe, e fizeram ali o esboço do que viria a ser
a Ferrari Driver Academy, que depois, ao longo dos anos, ganhou muito, cresceu muito em porte e importância e tudo mais. Bom, antes de voltar com os nossos convidados aí, eu vou apenas lembrar que a gente está vivendo um momento difícil no mundo do esporte, que os campeonatos estão paralisados, mas que em alguma hora isso vai passar, que a gente vai ter de novo carros na pista, e é justamente isso que eu quero saber deles aí. Quais as metas pessoais, as metas de cada um, quando esses campeonatos voltarem à atividade? Começo pelo Enzo Fittipaldi, que ano passado foi vice-campeão da Fórmula 3 europeia, agora vai disputar a Fórmula 3 internacional, que faz as preliminares da Fórmula 1. Então, Enzo, quais são as suas metas para esse ano de 2020? As minhas metas pessoais nesse momento na minha carreira é aprender o máximo possível dos pneus do carro da Fórmula 3 internacional, que é pneu Pirelli, então um pneu bem complicado de aprender. Eu estava fazendo o teste em Bahrein um mês atrás e realmente os pneus só ficam bons por uma volta. Depois disso você não pode fazer a volta de novo, então você tem que fazer tudo em uma volta o melhor possível. Como você esquenta os pneus é muito importante, então minha meta é aprender o máximo possível, melhorar como piloto, como pessoa, cada dia, e também aprender tudo o mais rápido possível, né? Porque é importante nessa categoria que você não tem muito teste, você chega no fim de semana de corrida, você tem uma prática e daí você já vai direto para a classificação. Então tem que aprender o mais rápido possível. E isso é a minha meta. Vamos ver quando recomeça tudo. A Fórmula 3 agora com o problema do coronavírus, então eu não sei realmente quando vai começar tudo, mas esperamos que comece tudo em breve. O Gianluca Petekoff, você também subiu de categoria. Você foi vice-campeão da Fórmula 4 italiana, agora vai para a Fórmula 3 europeia. Qual é a tua expectativa? Esses meses têm sido muito difíceis para todos, e para os pilotos não tem sido diferente. Vários campeonatos sendo adiados, inclusive o meu. A primeira etapa que iria ser na semana do dia 25 de abril. Já foi adiada a primeira etapa, uma situação um pouco incerta de quando o campeonato vai começar. Mas esse ano, minha meta no campeonato da Fórmula Regional é brigar pelo título novamente. Mais um ano com a Prema, uma equipe que ano passado dominou o campeonato. Então, estou numa ótima posição para brigar por esse título. E por enquanto eu fiz só um primeiro treino, que foi muito bom, liderei o treino, tinha uma performance muito boa, mas não quer dizer tanto. Estou muito ansioso para a primeira etapa e para a gente ver o nosso potencial e onde a gente está em relação aos competidores. Nós também estamos ansiosos, bastante. E eu encerro com o Caio Collet, que no ano passado foi o melhor estreante no campeonato da Fórmula Renault Eurocup, quinto no geral, e agora tem a pressão de disputar o título, mas antes de tudo já vencendo uma batalha para conseguir entrar na pista, né, Caio? As minhas metas pessoais nesse momento de carreira são melhorar e ser a melhor versão de mim mesmo possível. Eu acho que são tempos difíceis, os quais a gente está vivendo agora, então o nosso foco é pensar na minha saúde e na minha forma física para estar preparado para o que vier pela frente. E quando os campeonatos voltarem à atividade, a gente está pronto desde o primeiro treino, como se nada tivesse acontecido. Então acho que esse é o meu principal objetivo, de manter a saúde em dia e, é lógico, tomar conta de todos que estão ao meu redor, principalmente a minha família, meus amigos. Acho que respeitar aí as regras das organizações de saúde, então para isso não virar algo mais grave do que já está sendo. E é isso aí, um abraço a todos e obrigado. É isso. Vamos tomar cuidado, respeitar as recomendações dos órgãos de saúde. Espero que em breve a gente possa falar de corrida, de resultados de corrida, repercutir vitórias. É isso que a gente mais quer. Eu agradeço aí a participação dos 3 brasileiros que estão aí, academias de equipes de Fórmula 1 que gentilmente nos atenderam aqui no podcast Mundo Afora. E para fechar esse tema dos brasileiros que estão no automobilismo europeu ligados a times de Fórmula 1, eu pergunto aí, Felipe, dá para a gente apontar um favoritismo em algum desses casos? Algum desses pilotos está numa situação melhor
entre esses que a gente conversou, o Caio, o Enzo, o Gianluca, e juntando também nesse pacote o Igor Fraga, que vai correr pela equipe Charus na Fórmula 3 Internacional, a mesma categoria onde vai estar o Enzo Fittipaldi. Dá pra gente apontar um favoritismo entre um desses? Um desses está numa situação melhor para ganhar o campeonato? Olha, Bruno, dá sim. É muito falado do Caio Collet no final do ano passado, que ele ia voltar para Fórmula Renault, fazer o segundo ano na categoria, e assim, ele ia correr pela melhor equipe, tendo apoio da própria Renault, né, que é a dona do campeonato, e com muita experiência, levando em conta que o empresário dele é o Nicolas Todd, que é o mesmo do Charles Leclerc e do Felipe Massa, entre muitos outros pilotos que têm sucesso no automobilismo mundial. Então tudo se encaminhava para o Caio Collet esse ano ter a grande temporada da carreira dele, chama muita atenção e estourar. Só que ele deu um azar tremendo, que 2 pilotos que terminaram na frente dele no ano passado, o francês Victor Martin e o italiano Lorenzo Colombo, vão voltar para a categoria para um terceiro ano. É muito complicado, porque quando você está na base, assim, fazer 3 anos de uma categoria meio que queima um piloto, então não é comum isso acontecer. Mas agora o Caio vai ter uma concorrência de peso e complicou a vida dele. Por outro lado, o Petekoff é quem está em uma situação bem melhor. Ele faz parte da academia da Ferrari, anda com a Prema, que é disparada a melhor equipe da Fórmula Regional, e os companheiros dele não são tão fortes quanto talvez sejam o grid que o Caio vai enfrentar na Fórmula Renault. Para mim, hoje, o Petekoff é favorito ao título, mesmo que ano passado ele tenha tido altos e baixos, ele já mostrou que tem muito talento e tem condições de ganhar a taça esse ano. Eu não sei, Léo, você concorda? Grum, você concorda comigo? Eu concordo com você nesse aspecto que você falou aí do favoritismo do Gianluca também, apesar de muita coisa poder mudar, a gente viu aí outras situações em que uma equipe vinha bem no ano e de repente no outro ano não estava tão bem, né? A gente vai pelo retrospecto, pelo histórico, mas uma coisa que eu quero pontuar nisso daí é que você mencionou de geração forte, que o Caio vai enfrentar uma geração forte na Fórmula Renault. Eu vejo uma geração fortíssima na Fórmula 3 Internacional também. O top 5 hoje já é uma coisa difícil, Léo. Você, observando o grid da Fórmula 3 Internacional, quem pegou essa geração, quem pegou essa fase é carne de pescoço, cara. Não, o grid da Fórmula 3 Internacional é forte, né? Bom, para quem acompanhou os podcasts passados, o Igor Fraga disputou o título com o Liam Lawson, que é um piloto que vai para o segundo ano dele de F3 Internacional. Então, aí a gente tem um favorito. A gente tem o Frederic Vest, que foi rival do Enzo e do Igor durante o ano passado, lá na Fórmula Regional também. É um piloto forte. Os dois brasileiros, eu acho que entram em condições de brigar bem também. Então, você tem aí bastante gente em condição de brigar por vitórias, em condição de brigar por título. É um campeonato bastante equilibrado mesmo. Então, é tal história. Lógico, a gente tem que fazer as previsões, mas apontar de fato quem vai brigar por vitória, por título, só quando a gente tiver o início das corridas. Sobre o Caio, eu queria fazer um adendo. Ok, ele vai ter companheiros de equipe que estão no terceiro ano, mas eu acho que isso tira um pouco da pressão do Caio. Lógico, ele está no segundo ano. Ele tem que ser o melhor, na minha opinião, pelo menos, ele precisa bater os outros pilotos, não necessariamente os 2 companheiros dele. Os outros 2 companheiros já estão no terceiro ano, é um pouquinho demais para a categoria de base. Se ele conseguir bater de frente com esses 2, ele só vai ter a ganhar, né? Vai crescer dentro da academia da Renault e conseguir resultados melhores. Então pode ser que isso seja algo positivo pensando por isso. Se os companheiros dele já estão no terceiro ano dentro da mesma categoria na base, significa que talvez eles não sejam... a Renault não veja eles com tanta expectativa quanto o Caio, né? É verdade, isso faz bastante sentido e nessa coisa da avaliação, que as equipes avaliam seus pilotos também, né, as academias avaliam seus pilotos, isso também é levado em consideração, quanto tempo um piloto demorou para se desenvolver. E aí, voltando até o que eu falei da Fórmula 3 Internacional, o Igor Fraga conversou com a gente falando que a Red Bull também tá de olho nisso e que o resultado não vai ser tudo, que eles estão olhando, inclusive, o tipo de equipamento que ele tem, a condição que ele chegou na categoria, tudo mais. Então, assim, as equipes, elas avaliam com relação a isso. Eu lembro que o Felipe Fraga, quando em 2012, se não me engano, quando ele correu na Europa, na Fórmula Renault, ele conversou comigo na época e ele falou comigo, o meu objetivo esse ano é ficar no top 10. Tem um outro companheiro meu que o objetivo dele
é brigar por pódios e vitórias. E tem o meu outro companheiro que já está no segundo ano, o terceiro ano, que o objetivo dele é brigar pelo título. Então, assim, as equipes e as academias, elas também observam isso, né? É uma espécie de fase de cada um. E ainda mais numa categoria como a Fórmula 3, que nesse ano você pode brigar pelo título e terminar em quinto, é uma possibilidade bem real, de acordo com o grid fortíssimo que existe e o equilíbrio entre as equipes. As academias têm que observar isso também, que senão pode se cometer alguma injustiça, né, Felipe? O Grum, a gente gostaria muito que as equipes fossem bastante racionais nessas horas, mas a gente vê abordagens muito diferentes na Fórmula 1. A Ferrari costuma ter mais paciência com seus pilotos, a Red Bull nem tanto. A Red Bull, para falar a verdade, a gente é conhecido por demitir muita gente, às vezes injustamente, e a Renault é um pouco meio termo. Tem anos que ela é extremamente paciente com alguns pilotos, e tem outros que ela corta os seus pupilos, assim, sem uma explicação maior. Então, acho que pela questão do Igor de ter sido o último a assinar com a Red Bull, uma paciência maior vai ter, porque ele sabe que ele não está numa condição ideal. Mas não dá pra gente ficar sempre achar que as equipes vão entender o lado do piloto, porque a gente já viu que isso não acontece pro azar dos competidores, né? É, isso aí. E se você ficou curioso para saber mais sobre o sétimo brasileiro, ligado a uma equipe de Fórmula 1, em breve a gente vai falar mais dele por aqui, mas eu já adianto algumas informações. Ele se chama Miguel Costa, é de São Paulo, tem só 10 anos de idade, como a gente falou lá no começo do podcast. O Miguel correu algum tempo de kart nos Estados Unidos, conquistou alguns torneios e se mudou em 2019 para a Europa. Ele reside na Itália, já inclusive venceu o campeonato nacional e está inscrito no WSK, que é o principal torneio europeu e é o torneio que rende vaga para o Mundial de Kart. E hoje em dia, você, para fazer o Mundial, você tem que estar ligado a esses esquemas do campeonato europeu, então ele está fazendo isso, né, competindo baseado na Itália, mas competindo no europeu e já de olho no Mundial. E o Miguel está ligado à academia da Sauber, que ainda é o braço esportivo da equipe Alfa Romeo nas divisões de base. A Alfa Romeo comprou a Sauber no fim de 2018 e rebatizou a equipe na Fórmula 1, mas o nome Sauber ainda continua em atividade na base, ele ainda é o braço esportivo de várias atividades da equipe de Fórmula 1. Então, vamos ficar aí de olho no Miguel Costa, em breve a gente também vai conversar com ele. E antes de encerrar, vamos a um giro de notícias sobre outros brasileiros que competem mundo afora. Agora, ainda pela Europa, a Hyundai anunciou na última semana os 4 integrantes de suas equipes no WTCR, sem o nome do brasileiro Augusto Farfus, que acabou substituído pelo alemão Luca Engelster. No ano passado, o Farfus correu pela montadora sul-coreana, terminou o campeonato em 15º e fez 2 pódios, mas em 2020 ele está fora dos planos da Hyundai. O Felipe, menos mal que o Farfus, na verdade, tinha a Hyundai como um plano B. O programa principal dele segue sendo a BMW e isso não mexeu, né? Não, Grum, ele defende a BMW acho que desde 2007, já são mais de 10 anos dessa parceria. E a gente já conversou aqui no podcast, ele ganhou as 24 horas de Daytona, né, esse ano, na divisão GT Le Mans. E a expectativa é que ele faça parte das principais corridas do mundo, né, de carros GT, como as 24 horas de Spa-Francorchamps. A questão mesmo vai ser mesmo o calendário, né? Como que vai ficar o calendário agora nesse segundo semestre, quais competições vão voltar, quais competições não vão voltar, quem que vai conseguir se dividir em mais de 1, 2 campeonatos. Nisso acho que a BMW meio que vai ter que ver quem está disponível para cada corrida. É claro que o Farfus vai ganhar muito espaço nisso. Algumas coisas a gente sabe que ele já deve participar. Macau, por exemplo, ele ganhou há 2 anos. É uma corrida em que ele tem boa chance de tomar parte de novo esse ano. É um campeonato é uma prova que só em julho que é anunciado oficialmente que vai acontecer. Esse ano pode ser ainda mais tarde, mas como a própria pandemia do coronavírus na China já parece estar um pouco mais controlada, e Macau, que é uma cidade independente, né, da própria China, deve ter as corridas retomadas normalmente ali para novembro, que é onde acontece a prova. Pro caso do Farfus, é claro que é ruim sair de um campeonato numa 15ª colocação e não tendo mostrado tudo que ele consegue fazer, mas o futuro dele não está ameaçado não, pelo contrário. É isso aí, e é um campeonato inclusive onde o Farfus já correu, quando se chamava WTCC, ele ganhou muitas corridas, disputou título nos tempos de BMW, então assim, ele tem uma boa reputação
em vários tipos de campeonato de turismo. Atualmente ele está mais voltado para as competições de GT, mas com a BMW ele já fez o WTCC, já correu o DTM e mais ultimamente ele está ligado a essas corridas mais longas com os carros de Gran Turismo. Falando em Gran Turismo, o Alan Kodair e o Marcelo Ram seguem com a sua duradoura parceria. Mais uma vez eles vão correr no GT Open, que é um campeonato também destinado a carros de GT3, mas com orçamento não tão alto. Então eles vão na divisão Pro-Am com uma McLaren 750S. O Léo, no ano passado eles venceram 2 vezes nessa divisão aí, ficaram em 5º lugar na tabela. É uma parceria que duradoura entre um piloto profissional e um gentleman driver. É bacana também a gente ter esse perfil de piloto na Europa. Sim, a parceria do Alan e do Marcelo, ela dura desde o extinto GT Brasil aqui, né? Então eles estão juntos há muito tempo mesmo. E é legal a gente ver, né, não só pilotos profissionais, o Alan atuando na Stock Car há muitos anos também, mas os gentleman drivers correndo na Europa, correndo na Ásia. A gente tem alguns exemplos, né? E o Marcelo talvez seja o principal deles. Corre na Europa há algum tempo, sempre ao lado do Alan. E apesar do termo gentleman driver, mas é um piloto até competente para esse tipo de corrida, né? Não deve muito para outros pilotos que atuam em provas de GT, não. Então vamos ver o que eles conseguem fazer nessa temporada do GT Open, ver quando que ela vai começar, né? Depois que tudo isso passar. Mas é uma dupla forte para esse tipo de corrida, sim. É isso aí. Só esclarecendo que o termo gentleman driver ele vem aí da situação de um piloto não profissional, de um piloto que ele não tem o automobilismo como atividade principal. Então, o Marcelo Ram é um empresário de muito sucesso no Brasil e ele tem o automobilismo como um hobby e, evidentemente, ele precisa se preparar para isso. Não é só sentar num carro de corrida e acelerar. A gente sabe que é um esporte muito exigente, mas ele, como piloto não profissional, não tendo o automobilismo como sua atividade principal, ele é classificado como um gentleman driver. Antes de encerrar esse podcast, eu convido você a interagir conosco nas redes sociais e também a apreciar nossos conteúdos sobre esporte a motor. Felipe Giacomelli fala do mundo do automobilismo no blog World of Motorsport e o Leonardo Masson escreve no site F1 Mania e também nas plataformas digitais da revista Racing. Eu, Alexander Grunwald, estou no ar pelo YouTube, no canal Fórmula Grum, trazendo bastidores do esporte a motor, e também o quadro Mundo Afora, no qual eu entrevisto brasileiros que competem no exterior. Aliás, você pode conferir lá no canal entrevistas bem legais com alguns desses brasileiros que a gente mencionou aqui hoje, como o Sérgio Sete Câmara, o Pietro Fittipaldi, o Enzo Fittipaldi, irmão dele, o Caio Collet, o Igor Fraga, enfim, tem muita gente lá que já deu entrevista muito boa pra gente, além de outros competidores que estão aí no automobilismo internacional. Falando em YouTube, eu lembro que além de estarmos em todos os agregadores de podcasts, esse conteúdo que você está ouvindo também é publicado no canal F1 Mania, lá no YouTube. Chegando ao finalzinho dessa 7ª edição, agradeço o Léo Masson e Felipe Giacomelli pelo excelente papo de sempre, graças à tecnologia, cada um na sua casa, aqui em quarentena, mas a gente segue trabalhando, hein? Tá, sim, a gente segue trabalhando de casa, né? Fiquem em casa, por favor, escutem o podcast de casa, só saia se for necessário mesmo, né? E, poxa, mais um bom papo aí com vocês. Espero que todo mundo tenha curtido. Para me seguir nas redes sociais, Leonardo Marson no Twitter, Leonardo Marson no Instagram. A gente, na medida do possível, vai postando tudo o que acontece, não só no automobilismo, mas também em outras, né, sobre coisas sobre outros assuntos aí. E para quem quiser me seguir também, é só procurar por Felipe Giacomelli no Instagram, no Twitter, que acaba encontrando o meu perfil, ou entrando no site felipegiacomelli.com, que direciona para o meu blog World of Motorsport, né? Eu costumo publicar lá a agenda da velocidade com os principais horários, resultados e onde assistir as categorias do esporte a motor no mundo a cada fim de semana. Mas infelizmente não estamos tendo corrida, então não estamos tendo a agenda da velocidade. É um lembrete, né, para você ficar em casa enquanto estamos enfrentando essa pandemia. E isso também aí, saudades da agenda da velocidade de Felipe Giacomelli. Pois é, não vejo a hora de fazer, mas o Grum, agora no segundo semestre, se o automobilismo voltar como a gente está esperando, vai ser agendas enormes, com todos os campeonatos do mundo no mesmo fim de semana, né? E, gente, sempre lembrando, muito importante, quem quiser mandar mimo pra gente, a caixa postal tá na descrição aqui do YouTube ou do Spotify ou do seu agregador preferido de podcast. A gente tá esperando, porque em quarentena também a gente acaba ficando um pouquinho com fome, então quiser mandar paçoca, quiser mandar qualquer outro mimo, estamos aceitando. A gente posta nas redes sociais também se receber, hein? Vocês estão impossíveis. Beleza, obrigado, amigos. Se você curtiu o podcast,
F1 Mania Mundo Afora. Compartilhe em suas redes sociais, recomende aos amigos. Obrigado a você que acompanhou a edição anterior e está aqui novamente conosco. Se essa é a primeira vez que você nos ouve, seja bem-vindo e volte sempre. E no próximo episódio vamos falar sobre o que esperar dos outros representantes brasileiros no automobilismo internacional. Valeu demais, até a próxima!